Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante Eduardo Andrecta, com o tema Honrai vosso pai e vossa mãe. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Muito boa noite, amigos, irmãos. Que a paz e a luz de Jesus estejam com cada um de nós, em nossos lares, junto dos nossos familiares. Que a gente sempre tenha, meus amigos, a confiança renovada de que em cada esforço nosso desse, de buscarmos o alimento espiritual, seja na casa espírita, fisicamente, seja, com essas ferramentas virtuais, de hoje em dia, que a gente possa ter a confiança de que estamos, nesses nossos esforços, ajudando a espiritualidade amiga a que aquele benefício que a gente tanto está precisando, seja de ordem moral, seja de ordem física, muitas vezes, que possa chegar até nós, porque a gente se torna mais aberto, mais receptivo para essa ajuda da espiritualidade. E eles sempre estão dispostos a nos ajudar. Meus irmãos, a questão 886 do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos, que trabalharam com ele na codificação. Qual o sentido de caridade, tal qual Jesus a entendia? Jesus, que foi aquele que mais exercitou a caridade, que melhor nos deixou exemplo acerca da caridade. E eles responderam: benevolência para com todos, ou seja, a vontade do bem com todos, o bem para com todos, indulgência perante as imperfeições alheias, paciência, aceitação perante os defeitos, do nosso próximo, e perdão das ofensas, das calúnias, enfim, de tantas decepções que eventualmente chegam para nós na vida. Então vejamos, a caridade, ela é sobretudo de ordem moral. No entanto, é muito também comum, muito próximo de todos nós, a caridade material, Ou seja, a oportunidade da gente veicular um benefício a alguém, a alguma família que esteja necessitada, carente, um alimento, uma roupa, muitas vezes até uma quantia, um valor, uma medicação, entre outras questões. O fato é que, seja essa caridade, esse bem de ordem moral ou de ordem material, quando Jesus nos orientou no Evangelho de Mateus, ao nos dizer que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, o Allan Kardec nos esclarece de que isso significa que toda vez que a gente for fazer um bem, moral ou material, a gente deve fazer esse bem de uma forma assim, dissimulada, de uma forma discreta, sem, digamos assim, ostentação, sem querer se promover acerca do bem que a gente está fazendo, justamente para que a gente acabe não ferindo ainda mais aquela pessoa que a gente está veiculando um benefício, Porque se a gente não tiver esse cuidado, essa sutileza, de dissimular o bem que a gente está fazendo, pode ser que a gente ali, cutuque ainda mais, inflame ainda mais a ferida, a dor daquela pessoa. Então, isso é um ponto de atenção para todos nós, fazer esse bem de uma forma dissimulada. O Allan Kardec ele até vai nos dizer
que a gente deve fazer de uma maneira que os papéis se invertam. Olha que interessante. Que aquela pessoa que está recebendo um bem que a gente está encaminhando para ela, que ela tenha a impressão, a sensação de que ela esteja fazendo um bem para nós. E isso é também uma grande verdade, né, meus irmãos? Porque toda vez que a gente está desenvolvendo a caridade, está fazendo um bem para alguém, nós estamos evoluindo, nós estamos nos desenvolvendo, crescendo espiritualmente. Então a gente realmente tem que agradecer a oportunidade de estar fazendo um bem para alguém, né? Ainda, quando o Allan Kardec trata essa temática no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos orientar de que se a gente faz esse bem, né, com a preocupação de se promover, de se destacar, então isso representa, por exemplo, né, meus amigos, que a gente tem mais confiança aqui no homem, né, no mundo terreno, do que em Deus. Que isso também pode representar que a gente talvez não tenha essa fé real na vida futura, né? Ainda, um outro olhar acerca desse ensino é o que o estudioso espírita Simão Pedro, de Minas Gerais, né, apresenta em suas palestras, quando ele nos diz que quando a gente faz um bem, né, o bem, obviamente, ele precisa ser conhecido para inspirar outras pessoas a fazerem o bem, mas não a pessoa que o faz, né? Essa tem que ficar omitida, digamos assim. Ela não precisa aparecer e se destacar. Mas, se era só para o nosso próximo não tomar conhecimento do bem que a gente está fazendo, então talvez Jesus teria dito que a mão esquerda do próximo não saiba o que faz a tua mão direita. No entanto, Jesus diz que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a sua própria mão direita. Ou seja, o que isso significa? Que esse exercício do bem, ele deve ser de uma maneira assim, natural, automatizada em nós, né, espontânea, que nem sequer a gente mesmo perceba que esteja fazendo o bem. Olha que interessante, né? Um dia a gente vai atingir essa condição. Como, por exemplo, meus amigos, a nossa respiração, né? O nosso batimento cardíaco, movimentos peristálticos do intestino e tantas outras funções do nosso organismo que já são assim automatizadas, elas acontecem e a gente nem percebe que elas, né, estão sendo realizadas. Por quê? Porque foram coisas que a gente aprendeu ao longo da nossa evolução, foram aquisições evolutivas, né? E hoje já está automatizado em nós. Um dia, né, a gente também vai fazer o bem, vai amar de uma forma tão espontânea, tão natural, que isso vai estar automatizado em nós e a gente sequer vai perceber. E nesse momento é quando a nossa mão esquerda não vai saber o que faz a nossa mão direita. Mas vejamos, meus irmãos, um exemplo de alguém que faz isso muito bem. Esse bem sem ostentação, de uma forma dissimulada, né? Que está muito próximo de nós. E quem nos apresenta esse exemplo é o irmão X, numa história que ele nos conta no livro O Instante da Vida. É uma história chamada Perto de Deus, que a gente vai trazer aqui alguns recortes dessa história, quando ele nos diz que uma alma que estava prestes a reencarnar travou um expressivo diálogo, né, com um mentor, com um anjo, e perguntou: anjo bom, eu já fiz numerosas romagens no mundo, cansei-me de prazeres envenenados e posses inúteis. Se posso pedir algo, desejaria agora colocar-me em serviço, perto de Deus, embora deva achar-me entre os homens. E então o anjo vai lhe responder: por que estarás mais perto de Deus, conquanto entre os homens?
recolherá dos homens o tratamento que eles habitualmente dão a Deus. E então aquela alma pergunta: como assim? E o anjo vai responder: amará com todas as fibras do teu espírito, mas ninguém conhecerá nem te avaliará as reservas de ternura. Nunca te fartarás de dar, e os que te cercarem jamais se fartarão de exigir. Reclamar-se-á tudo de ti, sem que se te dê coisa alguma. Muitas vezes serás obrigado a sorrir, engolindo as próprias lágrimas. Adornarás as outras criaturas para que brilhem nos salões de beleza ou nos torneios da inteligência. Entretanto, raras te guardarão na memória quando erguidas ao fausto do poder ou ao delírio da fama. Todas as profissões no planeta são honorificadas com salários correspondentes às tarefas executadas, mas o teu ofício, porque estejas em mais íntima associação com o Eterno, e para que não comprometas a obra da divina providência, não terá compensações amoedadas. Já que o Supremo Pai serve de dia e de noite, não disporás de ocasiões para descanso certo, porquanto o amor te colocará em permanente vigília. Zelarás pelos outros, mas os outros muito dificilmente se lembrarão de zelar por ti. Espiritualmente, viverás mais perto de Deus, e em razão disso, terás por dever agir com o ilimitado amor com que Deus ama. E então, depois de escutar, todas essas orientações, dessa missão que ela teria para estar mais perto de Deus, ela perguntou: anjo bom, e que missão será essa? E o anjo então lhe respondeu: você vai ser mãe. As mães, meus irmãos, são esse grande exemplo de fazer o bem sem ostentação, de uma forma dissimulada, em que os papéis se invertem, que nós temos próximos de nós, Também, quantos pais, pais e mães, que são dessa maneira. E nós, meus amigos, consideremos quanto eles não fizeram por nós, Quantas noites de sono não perderam, Quando a gente ali era tão dependente, tão necessitado, a luta deles para trazer sempre, os subsídios, o nosso sustento. Então, vejamos, se a caridade, meus amigos, ela é benevolência com todos, indulgência com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Se a caridade também é, fazer o bem para aqueles que nos fazem o mal, é até amar os nossos inimigos. Imagina com quanto mais rigor nós não devemos fazer a caridade junto dos nossos pais, Com quanto mais rigor e assertividade a gente não deve fazer o bem para esses nossos pais. Então, lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai o vosso pai e a vossa mãe, a gente vai ali ser esclarecido de que honrar pai e mãe, meus irmãos, não é somente respeitá-los, não é somente a gente veicular para eles o estritamente necessário. Não. Nós temos uma dívida sagrada com os nossos pais. E a gente deve fazer tudo quanto for possível por eles. E com muito amor, e com muito carinho, e com os caprichos possíveis dentro de um bom senso. E tudo quanto a gente fizer por eles, meus irmãos, ainda será só os juros dessa dívida sagrada que nós temos com eles.
né? Quanto nós não devemos aos nossos pais. E olha que coisa interessante, né, meus irmãos? Nós temos os nossos pais aqui dessa nossa vida presente. Mas não necessariamente esses nossos pais dessa nossa atual reencarnação foram os nossos pais de outras vidas que nós já tivemos, né? É possível que alguns outros pais e mães que nós já tivemos em outras vidas estão, por exemplo, nesse momento no mundo espiritual. Eles não reencarnaram enquanto a gente está novamente reencarnado. E de lá eles conservam por nós o amor, né? Todo um cuidado de pais e mães e nos ajudam em muitas questões na vida que a gente sequer imagina. São possibilidades. Vejamos, por exemplo, meus irmãos, uma narrativa belíssima que está no livro Libertação, do Espírito André Luiz, acerca disso que a gente está refletindo. Então, nessa obra, né, um dos, digamos assim, eixos principais que o André Luiz ali nos apresenta é todo um auxílio da espiritualidade maior em benefício de uma jovem chamada Margarida que está sofrendo um processo obsessivo. O mentor que o André Luiz acompanha nessa obra, chamado Gúbio, ele foi um, né, pai dessa jovem em outras eras, em outras vidas, né? Ela foi uma filha do coração dele. E então, eles têm a missão de auxiliá-la, de libertá-la, digamos assim, de toda essa perseguição espiritual. Pois bem, a obra descreve, né, vários outros acontecimentos, a gente vai trazer apenas um recorte, mas em certo momento, quando eles se dirigem para a residência da Margarida, né, lá então, qual é a estratégia inicial que esse mentor, o Gúbio, ele vai adotar? Ele vai, digamos assim, conquistar a confiança daquele que é o chefe ali dos obsessores, né, que é o personagem Saldanha. E então ele toma conhecimento que o móvel da perseguição daquele espírito do Saldanha em relação à jovem Margarida não é exatamente ela, mas o pai dela. Olha que interessante. O pai dela era um juiz, né? E uma sentença injusta que o pai dela proferiu prejudicou, né, digamos assim, destruiu toda a família daquele espírito do Saldanha. O filho dele, né, foi incriminado, o filho daquele espírito Saldanha havia sido incriminado injustamente de um assassinato que havia acontecido. Uma outra pessoa que havia cometido o assassinato, mas ali por um jogo de interesses acabou sendo incriminado o filho do Saldanha. No que o filho foi preso injustamente, a esposa dele acabou enlouquecendo e se suicida, né? Se suicidou. Passa um tempo, a mãe, ou seja, a esposa do Saldanha, também adoece, fica abatida e também desencarna. As duas, a esposa que se suicidou e a mãe, se vinculam espiritualmente ao filho que está preso e o filho enlouquece na prisão. E a neta, né, fica à mercê e vai trabalhar num lar onde um dos patrões, digamos assim, do lar que ela vai trabalhar como empregada, a persegue com o objetivo ali de assediá-la, de abusar dela. Então, veja, tudo isso aconteceu em função daquela sentença injusta que incriminou o filho do Saldanha, e em função disso, ele quer se vingar. E ele, então, está ali obsediando a Margarida, a filha do juiz. E o que o mentor vai fazer, tomando conhecimento de tudo isso? Ele vai ajudar a todos daquele grupo familiar
do Saldanha, né, todos aqueles que haviam sido prejudicados. Ele primeiro vai ajudar todos eles. Então, ele, né, se dirige lá à prisão. Lá, ele ajuda aquelas duas almas que estavam vinculadas ao filho, a esposa e a mãe, ajuda elas de alguma maneira a despertá-las, encaminha elas a postos de socorro na espiritualidade, para o refazimento delas. No que elas são desligadas ali do filho que está preso, ele já retoma um equilíbrio, ele já, digamos assim, sai daquele estado que ele se encontrava, em que ele estava enlouquecido, ele já melhora a sua condição mental. O mentor promove uma reunião durante o sono físico do juiz, em que ele reúne todos aqueles personagens do grupo familiar do Saldanha, que foram prejudicados, junto do juiz que está no seu sono físico, né, em desdobramento, e apresenta ali, né, tudo o que aconteceu, toda aquela, digamos assim, todo aquele acontecimento infeliz, né, toda essa desestruturação daquela família. E nisso o juiz, né, é sensibilizado, e ele orienta, ele inspira o juiz a rever o processo, para inocentar o jovem que havia sido preso injustamente, para que ele, enfim, fosse libertado ali da prisão. Ele também, o mentor, inspira o juiz para que o juiz acolha, digamos assim, né, numa moradia digna, a neta, para que ela, né, saísse ali daquele lar onde ela estava, enfim, sofrendo uma perseguição de um dos patrões que queria abusar dela, assediá-la. Então veja, ele beneficiou a todos. E depois dele ter promovido esse bem a todos, ele então se apresenta ao Saldanha, dizendo que aquela jovem que o Saldanha estava ali obsediando, perseguindo, era sua filha do coração de outras existências. E que agora ele que queria, né, pedia a ajuda ao Saldanha, que já havia se tornado grande amigo dele. Então, já ali de imediato, aquele obsessor, né, interrompe aquele processo de perseguição e vai ajudar o Gúbio na recuperação da Margarida. Então, olha que interessante, né, meus amigos? Exemplos da prática do bem. Esse mentor fez o bem primeiro a todos da família daquele que perseguia a sua filha, para depois ele então ir ajudá-la, né? São possibilidades. Essa narrativa, meus irmãos, ela também nos traz uma seguinte reflexão. Normalmente, a gente considera como uma desgraça, né, algum acontecimento, uma desilusão, uma decepção que a gente tem na vida, por exemplo, e que mexe com a gente por dentro, que desarticula os nossos sentimentos, que nos leva a um estado de desespero, de aflição. Mas vejamos, às vezes, um acontecimento desse, uma perda, ou são provas que a gente mesmo, né, se propôs a passar para o nosso crescimento, ou podem ser expiações, débitos que a gente tem com a lei, que a gente está tendo a oportunidade de resgatar e de reparar. Por isso a Joana de Ângeles, ela vai nos dizer que a desgraça real, na verdade, é toda vez que as nossas atitudes, que os nossos atos, eles promovem a infelicidade do próximo. Essa é a desgraça real. Toda vez que as nossas ações promovem a infelicidade alheia. E por que isso, né, meus irmãos? Porque nós não vamos escapar do confronto consciencial conosco mesmo e com as leis divinas. É também desgraça toda vez que a gente abusa
de recursos que são escassos para outras pessoas, ganhos desonestos, né? Enfim, a busca do prazer de uma forma insensata, porque teremos esse confronto, né, consciencial, conosco mesmo e com as leis divinas. E a gente se recorda de um pensamento de um filósofo antigo chamado Sêneca, quando ele dizia: a morte, ela não se mostra em toda parte, mas em toda parte está presente. Olha que interessante, né? A morte, ela não se mostra em todo lugar, mas em todo lugar ela está presente. Nós não sabemos, né, meus irmãos, quando a bondade de Deus vai modificar o nosso caminho e renovar os nossos programas, e a gente vai retornar à vida espiritual. E de retorno, de regresso ao mundo espiritual, alunos dessa escola terrestre que somos, lá a gente vai receber, digamos assim, o boletim, né, desse período escolar que a gente teve aqui na Terra. E a maneira das escolas do passado, né, se o rendimento for insuficiente, a gente vai ter que repetir o aprendizado, voltar, né, e fazer de novo aquilo que a gente não teve um rendimento suficiente. Às vezes, esse repetir o aprendizado, meus amigos, é, por exemplo, que o ódio seja esquecido. Pode ser substituir um medo e uma fraqueza nossa pela coragem. Pode ser, né, trocar a falta de empenho pelo esforço perseverante, o orgulho pela humildade, o egoísmo pelo amor, entre outras associações, né? Que a gente vai ter que repetir a experiência para ter um rendimento suficiente nisso. Mas a boa notícia, meus irmãos, que o Emmanuel nos dá, é de que é da lei que a nossa vontade, intimamente livre, disponha de ensejos para renovar o destino todos os dias, se nós quisermos. Ou seja, né, meus amigos, se for da nossa vontade, a gente pode renovar o nosso destino a qualquer momento. O minuto seguinte da nossa vida pode ser aquele minuto renovador dos nossos destinos, se a gente quiser, se for da nossa vontade. Uma forma da gente, por exemplo, estar fazendo essa renovação diariamente dos nossos destinos para melhor, é uma que o Chico compartilhou conosco, que ele aprendeu com o próprio Emmanuel. Ele nos falou: diz-me sempre, o nosso caro Emmanuel, que devo ter tanta alegria de trabalhar hoje, como se estivesse vivendo o meu primeiro dia de tarefa no mundo, e que devo ter tanto empenho e noção de responsabilidade nisso, como se estivesse em meu derradeiro dia na Terra. Olha que interessante, né, meus amigos? Todo dia a gente tem o entusiasmo dos papéis que a gente tem na vida, no trabalho, na família, na sociedade, como se fosse ali um primeiro dia de emprego, de um empreendimento, de um namoro. Mas também, em todos os dias, a gente ter a noção de responsabilidade e o empenho e a entrega, o capricho, como se fosse o nosso derradeiro dia aqui na Terra. Então, esse entusiasmo e essa noção de responsabilidade, o empenho, esse equilíbrio, é um caminho para a gente renovar os nossos destinos todos os dias para melhor. Ainda, meus irmãos, o Emmanuel vai nos dizer, né? Relaciona os recursos de que dispõe. Olhos que veem, ouvidos que escutam, braços e pernas úteis, cérebro livre. É muita coisa, meus amigos. Enxergar, escutar, né? Ter a mobilidade, enfim, cérebro livre.
Então, isso é muita coisa. Nós podemos fazer mais, né? A gente pode fazer melhor. Aproveitemos o dia de hoje para fazer algo melhor. Às vezes, meus amigos, esse fazer algo melhor é simplesmente, no nosso lar, a gente olhar de uma forma diferente, com mais amor, com mais bondade, alguém que está ali nos esperando. Estender a mão para alguém dentro da nossa própria casa, ser mais útil, né? Ser mais fraterno, ser mais amoroso dentro da própria família, né? Até mesmo porque, meus amigos, quando as pessoas partem, normalmente a gente fica com a sensação de que a gente não amou o suficiente. Quantas pessoas, né, meus amigos, não abririam mão de tudo para ter mais 5 minutos com um ente querido que já não está mais aqui e já voltou para a vida espiritual? Então, aproveitemos enquanto é tempo, meus irmãos. Honrar o nosso pai e a nossa mãe é fazer tudo quanto a gente puder, com muito amor, com muito carinho. E ainda assim, isso será apenas os juros dessa dívida sagrada que nós temos com eles. Até uma próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus e muita paz. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.